Olá, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas a essa primeira semana dessa nossa jornada, aonde a ideia é passar o básico de front-end para vocês. É um prazer enorme ter vocês aqui e espero que vocês gostem. Meu nome é Lucas Latari, eu sou professor aqui no Instituto Federal Sudeste Minas, Campus Rio Pomba, há 13 anos. E antes da aula, eu cheguei a ter uma experiência no mercado, justamente em desenvolvimento de software, mais especificamente sites. Então eu já lidava um pouco com as questões de front-end e tudo mais, mas naquele tempo muita coisa mudou. Mas ainda assim eu trabalhei com bastante afinco, bastante cuidado para produzir o melhor material possível para vocês e um material atualizado. Nessa disciplina aqui especialmente, o objetivo é trabalhar especialmente com o ferramental JavaScript, então todo o ecossistema JavaScript vai ser focado tanto nessa disciplina aqui de front-end quanto a próxima, que eu também vou ministrar, que é a de back-end. E aqui na disciplina de front-end especificamente, vamos lidar com tecnologias como o TypeScript, vamos trabalhar também com React.js, que é um dos líderes, se não o líder maior do mercado, e também com um pouquinho de Node.js, mais para configurar o nosso ambiente, a nossa plataforma, mas a gente vai realmente mexer com mais detalhes o Node quando a gente estiver trabalhando na disciplina de back-end. Aqui o intuito de usar o Node, como eu falei, é mais configurar o ambiente, utilizar o NPM para instalar bibliotecas e tudo mais. Então, além dessas tecnologias para o nosso ferramental de desenvolvimento, a ideia aqui também é trabalhar com Bootstrap para justamente criar interfaces amigáveis, de um jeito simples, de um jeito atraente. A ideia ao longo dessas aproximadamente 10 semanas é realmente focar nos detalhes dessas tecnologias que eu mencionei. Claro que sempre vai faltar coisa, porque para a gente abordar tudo mesmo, a gente ia precisar de muito mais tempo, talvez questão de 6 meses ou um ano mesmo, e não tem como. Então, como a gente tem um período muito curto aí ao longo dessas semanas, desse módulo especificamente, então a ideia é apresentar tudo o básico para que vocês tenham conhecimento para iniciar a construção de aplicações desse tipo e poder caminhar com as próprias pernas depois. Muito possivelmente, alguns de vocês trabalham com outras ferramentas, talvez até com o próprio React, e essas tecnologias que eu mencionei. Eu tive que fazer essa escolha, pois se a gente começar a falar um pouco de cada uma, acaba que o curso fica muito superficial. Então a ideia é a gente focar numa ferramenta, tentar apresentar o máximo de coisas nessa ferramenta que também possam ser úteis com outras tecnologias. Então, muito do que a gente vai ver aqui são procedimentos que a gente vê em outras ferramentas ou outras opções que envolvam JavaScript. É muito difícil você falar de front-end hoje sem a tecnologia JavaScript, então eu espero que, mesmo que você não venha trabalhar com essas tecnologias no futuro, que esse conhecimento agregue de alguma maneira na sua vida profissional. Talvez outra coisa que vocês percebam também é que esse curso é pensado numa introdução mesmo à área. Então, se você já trabalha com React, por exemplo, há muito tempo, talvez alguns momentos, algumas semanas sejam até um pouco monótonas, pois o, o público em geral que vem acompanhar o nosso curso, ele é bastante diverso. Então, a gente tem desde pessoas extremamente especialistas como também muitas pessoas que estão iniciando e querendo conhecer essa área de desenvolvimento web e mobile. E às vezes é um pouco difícil a gente lidar com essa diversidade de alunos. Então, acaba tendo essa característica. Mas, de qualquer forma, eu sempre vou tentar trazer novidades, eu sempre vou tentar trazer alguma coisa que agregue e complemente, inclusive as pessoas que têm esse perfil, que já trabalha há muito tempo com essas ferramentas. Então a ideia é falar bastante o que o tempo permite, né, de construção de layouts com Bootstrap. A ideia é a gente falar muito dos pilares do React, coisas como componentes, JSX, estados, props. Também falar um pouquinho de hooks, roteamento, um pouquinho de estado global, APIs, se der tempo também alguma coisa de teste unitário, e sempre tentar falar das boas práticas e dar um entendimento bem claro do porquê utilizar essas ferramentas.
Eu não vou gastar muito tempo falando do que é o front-end, pois tem muito conteúdo disso por aí. Até quem é iniciante tem uma noção bem clara do que é, mas eu gosto de trazer essa analogia bem rápido, especialmente para a galera que é iniciante, pois a gente tem tanto o front-end quanto o back-end quando a gente fala de uma aplicação, não só web, mas uma aplicação desktop, qualquer aplicação mais robusta, você acaba tendo. é, não dá para hoje em dia a gente pensar que uma aplicação muito grande, muito robusta, vai ser feita por uma pessoa só. Então você acaba dividindo as etapas de produção de um software entre um grupo de pessoas, um grupo de desenvolvedores, por exemplo. E uma divisão bastante simples é você separar em front-end e back-end. Então, se você imaginar tipo um teatro, né, uma peça de teatro onde está os atores se apresentando, o front-end é justamente aquilo que você vê da peça, né? Você enquanto plateia, você está lá vendo os atores encenando alguma coisa e é aquela parte do software, vamos dizer assim, que aquela camada que você tem contato diretamente, o usuário tem contato diretamente com a aplicação. Então você está vendo aquela peça, aqueles atores, aquele é o front-end, aquela parte mesmo da frente que você tem contato. Enquanto você tem o back-end, que é aquele backstage, é tudo que está rolando ali atrás que o usuário não está vendo e o ideal é que ele não veja mesmo para justamente dar uma simplicidade, né? Então, numa peça de teatro, tá lá, às vezes, um outro ator que vai entrar em cena depois se vestindo, vai ter, não sei mais esses termos, contra-regra, sei lá, pessoas organizando coisas do cenário que vai aparecer, carregando roupa para lá e para cá, coisas que o usuário não vai interagir, mas que é fundamental que aquilo esteja pronto em algum momento para entrar em cena no front-end. Então, dito isso, inicialmente a gente vai focar um pouquinho nesse front-end. Claro que à medida que sempre, como essa disciplina já é pensada com o back-end depois que eu também vou ministrar, sempre que for possível, a gente já vai inserindo algumas coisas que vai facilitar no back-end depois. Então a gente vai entender muito como a gente construir telas, interfaces, como que a gente constrói um software que consiga interagir bem com o usuário, mas ao mesmo tempo tenha essas boas práticas de reutilização de código, os componentes bem isolados. Então a ideia é a gente discutir todas essas coisas. E o que acontece é que essa parte de front-end, a tecnologia em geral de desenvolvimento, ela evolui muito rapidamente. Então, eu cheguei a pegar o começo quando a gente construía interfaces, por exemplo, com HTML, CSS, que até pelo primeiro módulo, eu acredito que vocês já trabalharam um bocado com essas coisas. E na época que eu trabalhei com desenvolvimento muitos anos atrás, quando eu iniciei, a gente ainda construía muitas dessas coisas na mão, HTML, CSS, e não é uma coisa muito prática, pois os dispositivos foram evoluindo muito com o tempo. Hoje você tem diferentes telas de celulares, diferentes dispositivos, computadores com diferentes resoluções de, enfim, monitores e tudo mais. Então, você tem um desafio que é construir interfaces para sites e aplicativos que sejam visualmente atraentes, interessantes, responsivas, ou seja, o usuário não vai ter aquele desconforto de, pô, não está me respondendo, estou clicando e não está acontecendo nada. Então, toda essa interatividade, mas ao mesmo tempo, o cuidado daquilo se adaptar bem a diversas telas. Enquanto a gente fala de responsividade, adaptabilidade, a gente está falando disso também. Então, construir uma mesma aplicação que funcione bem num celular, funcione bem num telão, que funcione bem num computador desktop, num notebook pequeno, em celulares, tablet. Então, a gente tem que pensar nisso. Como é que eu vou construir um site que ao mesmo tempo funcione, independente do tamanho da tela, independente da resolução? Isso é uma das coisas que o Bootstrap traz para a gente.
Eu sei que existem outras abordagens também, tem o Tailwind, certamente quando você estiver vendo esse vídeo, talvez surja outra e outra e outra, mas de qualquer forma, eu trouxe o Bootstrap pois já é uma ferramenta clássica, utilizada há bastante tempo, já com uma aquele tempo de desenvolvimento que dá aquela maturidade para o software que é importante. Às vezes a gente tem uma tendência a pensar que algo que está há muitos anos no mercado é algo antigo, velho, em alguns casos até é mesmo, mas isso também tem um significado de que aquela ferramenta passou no teste do tempo. Então, se aquela ferramenta há tantos anos está ali, há tantos anos ela tem servido ao seu propósito, ela já passou por muitas dificuldades, superou bugs e tal. Então tem essa característica interessante. Mas de qualquer forma, existem uma série de outras opções no mercado e apresentando o Bootstrap para vocês, isso vai dar uma noção para você conseguir trabalhar com qualquer outra depois, mesmo que ela tenha algumas diferenças, algumas sutis, outras não. Fora que permite uma prototipagem rápida, né? Rapidamente você pode planejar uma sua aplicação, ver mais ou menos como vai ficar, sem ter tanto trabalho. Inclusive com o IA, né? Com o IA você consegue construir até mais rapidamente alguma coisa usando Bootstrap. Fora o React, que te dá uma capacidade. Eu acabei não comentando antes, né? O Bootstrap ele foi criado por uma equipe à época do Twitter, se eu não me engano, 2011, 2010, 2011. Foi criado com um propósito interno para atender as demandas internas dele, mas foi uma ferramenta que foi evoluindo tanto e tanto, foi disponibilizado na internet e se popularizou e está aí, firme e forte. Já o React é uma ferramenta da Meta que permite você construir interfaces gráficas, user interfaces, melhor dizendo, com uma grande capacidade de você poder trabalhar bem com a lógica, você não precisar necessariamente recarregar tudo de uma página. Então você consegue. Ela tem uma certa complexidade, não vou mentir, mas ela te dá um poderio muito grande para fazer as coisas e ter um desempenho eficiente na utilização do usuário utilizar a ferramenta, se bem feito o seu software, né? Se for bem planejado, bem pensado. Então você consegue construir aplicações web dinâmicas e eficientes. E finalmente tem o TypeScript, desenvolvido pela Microsoft, que seria um superset, vamos dizer assim, uma extensão do JavaScript tradicional. Pois, à medida que você vai trabalhando com aplicações que, enfim, você precisa ter um cuidado, você tem que tratar questões de bugs e tudo mais, o JavaScript, o JavaScript é uma ferramenta mais antiga que foi com o tempo evoluindo e tudo mais, mas ainda assim tem uma série de limitações de segurança, de possíveis erros, bugs, e o TypeScript ele ajuda, especialmente com a introdução de tipos de um jeito mais seguro. Você consegue criar aplicações que te dá uma segurança muito maior, uma certeza que coisas não vão levar a bugs indevidos. Então, também é um bom conhecimento para você ter se você está interessado no front-end, ou melhor, em tecnologias front-end mais modernas. Então é isso, a gente vai trabalhar com essas tecnologias aí. E como vocês devem ter percebido, eu gosto um pouco de trabalhar com analogias e tudo mais. Então, quando a gente pensa se você estiver um pouco perdido ainda no papel de cada ferramenta, você pode pensar que o Bootstrap ele vai ser como se fosse o esqueleto ou a pele da nossa aplicação. Ele vai dar a base do visual que a gente vai precisar para depois, com o React, a gente introduzir cérebros e músculos nessa pele. Então, enquanto o Bootstrap é esse esqueleto, essa pele básica, para que a gente faça esse esqueleto e essa pele, enfim, realizar ações, fazer alguma coisa, a gente vai ter o React. Ele vai cumprir esse papel aí de tornar tudo mais dinâmico. E o TypeScript ele vai garantir uma qualidade e segurança a tudo isso. Então você pode, de certa forma, pensar como se fosse o sistema imunológico da nossa aplicação. Ele vai garantir que aquilo não adoeça e não e piore ou deixe de funcionar com o tempo.
E a ideia também ao longo dessas semanas é a gente ir construindo uma aplicação que com cada conhecimento novo a gente vai aprimorando ela. Mas de qualquer forma, vocês vão perceber aí, eu não vou dedicar tanto atenção falando disso aqui no vídeo, porque isso vai estar na plataforma, mas a ideia é que ao longo das semanas vocês entreguem trabalhos para mim. Não todas as semanas, apenas algumas. A ideia é que ao longo dessas semanas vocês recebam aí o máximo de conteúdo para acompanhar, especialmente em vídeo, mas também vai ter texto e tudo mais. Mas em alguma dessas semanas vocês vão ter atividades para entregar, não vai ter uma espécie de trabalho final, não. A ideia é vocês irem aos poucos desenvolvendo aí. E uma última coisa é que muitos alunos meus às vezes se assustam, pensando, nossa, professor, que vídeo grande e com muitos detalhes, mas vocês vão perceber que em todos os meus vídeos eles costumam ter a minutagem embaixo, já que eu coloco ele no YouTube. Então você pode assistir aos poucos ao longo da semana, né? Você vai vendo. Quando você percebe que terminou um trecho, um segmento importante, né? Você olha embaixo aí a minutagem, o próprio YouTube ele vai mostrando. Se você perceber que terminou uma etapa, você pausa, continua depois, não tem problema nenhum. Beleza? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado aí dessa primeira parte. E agora, para finalizar essa semana 1, eu vou mostrar para vocês como a gente instala o ambiente para aí na semana seguinte eu já mostrar para vocês algumas coisas interessantes com Bootstrap. Então é isso, vamos lá. Muito bem, pessoal. Agora que tivemos uma apresentação mais clara do nosso curso, do que a gente vai trabalhar ao longo das semanas, é hora de a gente preparar nossas ferramentas. Afinal de contas, um ambiente de desenvolvimento bem configurado é a base para a gente ter um trabalho produtivo e sem dor de cabeça, garantindo todo o necessário para que a gente possa codificar. Vocês estão vendo aí na tela, é uma aplicaçãozinha muito simples, é praticamente um Hello World mesmo, e eu vou mostrar para vocês como eu construí ela. Ainda não vou dizer todos os detalhes dessas funcionalidades aqui, não. A ideia é mesmo a gente finalizar essa semana só preparando um ambiente como esse daí, para que nas próximas aulas a gente sempre trabalhe em cima dele. E o ponto de partida que a gente precisa aqui realizar é justamente instalar o Node.js, que é o site dele, eu estou mostrando para vocês aí na tela agora. E igual eu falei no começo, naquela introdução, isso pode gerar uma dúvida, né? Professor, o Node não é para o back-end, então por que a gente está preocupado em instalar ele aqui agora? Embora o Node ele permita executar JavaScript no servidor, ou seja, o foco dele é justamente o que teoricamente é o back-end. Acabou que eu não comentei antes, mas quando a gente fala de back-end, a gente está falando justamente de lidar com conexões de banco de dados, esse tipo de acesso, esse tipo de processamento que é feito antes de entregar a coisa para o front-end. O Node.js está muito associado a isso, né? A gente construir esse servidor, construir esse ambiente e depois a gente coloca o front-end por cima. Então, de certa forma, é como se eu estivesse falando para vocês sobre decorar uma casa e eu estou mostrando para vocês coisas da fundação. Mas eu acho que as analogias com construção e tudo mais param por aí, pois nesse contexto de front-end moderno, o Node ele é fundamental pelo seu ecossistema de ferramentas. Então, não apenas a questão de você construir o servidor, mas todo o conjunto de ferramentas, mais especificamente o pacotes, como é o caso do NPM, é fundamental desde já. Então, mesmo que o Node.js esteja muito associado ao back-end, a gente já vai usar ele para configurar todo o nosso ambiente de desenvolvimento para o front-end mesmo, especialmente pelo NPM, que é o Node Package Manager. Quem trabalha com Python, por exemplo, eu trabalho muito com Python, tem o pip. O NPM é um jeito prático da gente instalar pacotes. Então, quando a gente vai instalar, por exemplo, o React, a gente pode instalar o Bootstrap, enfim, uma série de outras ferramentas do tipo, a gente vai instalar pelo NPM. Isso é legal, pois ele acaba facilitando essa tarefa de configurar bem o projeto, inclusive depois que a gente vai fazer o deploy dele, né? A gente vai colocar em produção. Então, usando o NPM, a gente já consegue instalar tudo que a gente precisa, React, Bootstrap, o compilador TypeScript, que a gente também vai precisar. E tudo isso já vai estar organizado nesse nosso servidorzinho,
facilitando inclusive na hora de colocar em produção. A gente não tem que ficar na mão instalando, testando coisas, vendo se está certo ou não. Quem já trabalhou muito com desenvolvimento no passado já teve que lidar muito com esses problemas, né, de configurar coisas e tudo mais. Fora também a facilidade de gerenciar versões, pois isso garante que cada um use o Bootstrap, a mesma versão, o React, a mesma versão, pois se cada um usar uma versão diferente, começa a virar uma bagunça. Então a gente vai precisar dele mesmo para nos dar esse ambiente e as ferramentas necessárias para a gente construir bem as nossas aplicações front-end complexas. Mas enfim, estou falando muito, né? E para justamente a gente instalar, a gente vai precisar vir aqui no site. E aí o que que acontece? Você vai ter uma série de etapas dependendo do sistema operacional que você está utilizando. Por exemplo, se for Mac, se for Linux, se for Windows. E aí, até por isso, eu vou ver se eu coloco os detalhes aí na página do nosso curso. Mas de qualquer forma, seja para Windows, Mac, Linux, a gente vai seguir esse passo aqui, ó, de baixar o que seria a ferramenta LTS, que é o Long Term Support. Pois no site aqui, aqui agora está com uma interface diferente, mas até um tempo atrás você podia escolher outras opções. Você pode desde baixar um Node.js mais recente, aqui embaixo até dá para ver, ó, porque tá vendo? Essa versão aqui, Long Term Support, ela tá na versão. Quando você estiver vendo esse vídeo, talvez ela já esteja um pouquinho mais para frente, né? Mas no momento que eu tô gravando o vídeo aqui, ele tá na 22.15.0. A versão LTS, ou seja, a versão que está mais tempo aí disponível, que já tem um suporte maior, já é há muito tempo testada. Mas a versão mais recente do Node é essa daqui de baixo, ó, 23.11.0. Mas eu recomendo que você baixe essa aqui, a LTS, pois ela já está mais madura, já está mais tempo aí disponível, a galera testando. Essa ferramenta 23.11 ela tem novidades, mas ela acaba tendo bugs, ela ainda não tem aquele suporte todo. Então, especialmente para a gente aqui que está iniciando, eu recomendo que vocês cliquem aqui e baixem essa ferramenta LTS. Eu vou deixar uma explicação de como você instala e depois verifica a instalação, mas não tem muito segredo. Vocês vão fazer o download aí, vocês vão seguir aquelas etapas enfim, clicando na tela seguinte, apertando Next ou continuar e tudo mais. Só observe bem se na hora que você está instalando, se o NPM está incluso. Provavelmente vai estar ali por padrão. Isso é uma coisa fundamental. Agora vocês estão vendo aí a janelinha do meu terminal de comando. E agora eu vou mostrar para vocês como que a gente verifica se a instalação deu certo. Isso aqui que eu vou mostrar para vocês serve também no terminal do Mac, do Linux, serve no PowerShell, enfim. É só um ambiente ali de linha de comando que a gente vai fazer o seguinte: a gente vai testar aqui Node -v. Para quê? Para a gente ver se o Node está instalado corretamente e qual versão. Se você digitar Node espaço -v, apertar Enter, vai aparecer a versão se ele estiver instalado corretamente. Então esse é um jeito da gente garantir que tudo foi instalado e realmente é a versão que você acabou de baixar. Mas não só isso, também é importante, pessoal, você verificar se o NPM está instalado. E aí é a mesma ideia. NPM -v, meio intuitivo, né? O V de version, de versão. E se aparecer ali os numerozinhos, ele está indicando a versão do NPM que está instalado. Então isso é ótimo. Se você rodou esses dois comandos e apareceu ali os numerozinhos, vão estar um pouquinho diferentes dos meus, isso não vai ser um problema. Quer dizer, se você estiver instalando versões novas, se forem antigas, aí pode ser um problema sim, mas se você tiver com versões mais atualizadas e tiver dado esse procedimento todo correto, então isso é um bom sinal, parabéns, e a gente está com o ambiente Node pronto para a gente, enfim, construir aquela aplicação. E agora, gente, estamos na próxima etapa aqui, que é justamente o Visual Studio Code. Não é necessário, obrigatório que você trabalhe com Visual Studio Code, até porque essa questão de IDE muda muito rapidamente. Talvez no momento que você esteja vendo esse vídeo,
você já esteja trabalhando com outro IDE, de repente um IDE baseado em IA e tudo mais. Mas assim, isso não vai interferir tanto e acaba que o Visual Studio Code, dentre uma série de editores de código, ele continua muito bom. Ele é um padrão por várias razões, sendo gratuito, open source, ele é multiplataforma, então você consegue trabalhar com ele bem no Mac e no Linux, leve, rápido, e ele possui um ecossistema de extensões aqui do lado, é bastante grande. Eu não vou focar tanto nas extensões aqui, porque se o IDE já muda rápido, quiçá as extensões, né? É ruim eu recomendar para vocês uma extensão e de repente ela já estar datada ou desatualizada, né? De qualquer forma, eu vou ver se eu sugiro algumas aí para vocês interessantes, mas você tem essas opções. Fora o autocompletar inteligente, você pode controlar a versão com Git nele, você tem a questão do terminal embutido, que a gente inclusive vai usar ele aqui. Então, não se preocupe se você for trabalhar com outra IDE, mas eu vou apresentar tudo para vocês nessa disciplina a partir do Visual Studio Code. Se você não tiver ele instalado, é só você visitar o site code.visualstudio.com. Eu vou deixar aí na página da disciplina essas informações para você poder instalar ele lá. E de repente até eu coloco também uma sugestão de extensões, porque isso aí é mais fácil de atualizar. Em muitos momentos, quando a gente está trabalhando com desenvolvimento, a gente vai acabar usando o terminal para executar certos comandos, instalar pacotes, ou usar o próprio Git, controle de versão, né? Então, assim, num primeiro momento isso pode te assustar, mas não se preocupe que é bem tranquilo você consultar na internet esses comandos e se acostumar com eles com o tempo. Mas o que eu vou fazer com vocês agora? Eu vou mostrar como abrir esse terminal. A gente tem aqui a janelinha terminal. Eu posso apertar New Terminal ou esse Ctrl Shift e a aspinha simples, mas eu vou, enfim, apertar por aqui mesmo. Lá e aí aparece. Ele até sugere aqui o PowerShell, mas eu não gosto muito dele não. Eu prefiro trabalhar com o CMD aqui mesmo. Aí tá vendo aqui? Como vocês podem ver, ó, eu estou digitando aqui só para vocês verem, eu consigo executar comandos aqui sem nenhum problema. A gente não precisa ser mestre de terminal agora, não se preocupe com isso, mas tem alguns comandos básicos que é bom a gente saber, né? Por exemplo, CD. Tem uma pastinha aqui que eu estava trabalhando no projeto, exemplo React, só para a gente ver, né? CD ponto ponto, eu mostrei para vocês, CD, o nome da pasta, eu entro na pasta. CD espacinho ponto ponto, eu saio da pasta. É esse tipo de coisa. Se você quiser, por exemplo, ver o conteúdo da pasta, que também é uma coisa importante, vou entrar aqui na pasta de novo. Opa, pasta errada aqui. Lá, exemplo React. Se eu digitar dir, por exemplo, aí ele mostra que lá dentro tem uma pasta MyApp. Enfim, né, não é tanto foco aqui, mas esses comandos básicos aí de como você realizar operações no sistema operacional é importante. E dentre eles eu vou mostrar para vocês também como é que a gente instala e roda o projeto também por essa ferramenta. Tem muita coisa que eu queria falar para vocês sobre o Bootstrap e tudo mais, eu vou deixar isso para semana seguinte. Para a gente finalizar, porque, enfim, a gente já está há bastante tempo aqui, eu vou construir junto com vocês aquele projeto ali que eu mostrei antes. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui um projeto com vocês. Eu vou só sair dessa pasta. Beleza, eu estou aqui no meu D2 pontos. Eu vou usar mkdir para criar um diretório que vai ser exemplo vídeo aula 1. Mas assim, você pode dar o nome que você quiser dar, né? É só mesmo eu estou fazendo um agora específico dessa aula. E beleza, aí eu entro nessa pasta que eu criei, exemplo vídeo aula 1. Dentro dela eu vou criar a pastinha do nosso projeto. Mas vamos por partes. Eu vou executar agora esse comando aqui. Caramba, Lucas, que comando grandão. O que isso aí faz? Então, o npm create é o comando que a gente usa especialmente quando a gente está criando projetos.
ele acaba cumprindo esse papel de buscar e executar o pacote adequado que a gente está querendo utilizar para criar o nosso projeto. E a gente vai justamente criar um projeto usando aquele cara que apareceu ali para vocês, o Vite. Eu não tinha comentado do Vite antes. O Vite acaba sendo uma ferramenta que facilita a construção de projetos front-end que usam uma série de pacotes. Então, vamos supor, eu quero criar um projeto que usa React, usa Bootstrap, usa outras coisas. E para eu não ter que configurar todas essas coisas, o Vite, ele meio que encapsula, ele junta, ele organiza, melhor dizendo, essas outras bibliotecas, essas outras ferramentas. Então, quando a gente quer construir um projeto React, Vue, se eu não me engano, Angular também, é muito mais simples a gente fazer isso com essa ferramenta, o Vite. E eu coloquei o Vite @latest, pois ele vai justamente usar a versão mais recente disponível para criar projeto com o Vite. Eu acabei colocando myapp ali porque eu acabei pegando o comando padrão, mas aquele myapp é o nome do meu projeto. Eu vou deixar myapp mesmo porque é um nome padrão, mas o nome que você quiser dar para o projeto, enfim, fica à vontade. Só que o que acontece? Ele vai criar um diretório na pasta com aquele nome, myapp. E todos os arquivos do projeto que a gente está criando vão ser colocados dentro dessa pasta myapp. Então você define ali direitinho. Depois a gente coloca esse duplo hífen aqui. Esse duplo hífen, ele separa os argumentos do comando principal dos adicionais. Então, tudo que veio antes são os parâmetros desculpa, não, o comando principal mesmo, os parâmetros, né, do comando principal. E tudo que vem depois são parâmetros do create_vite, mais especificamente do Vite. Então, esses dois ifs aí é só para fazer essa separação. Isso tudo que vem depois vai ser específico como parâmetros adicionais do Vite. Mas mais especificamente, esse parâmetro adicional é esse template React TS. Isso está indicando que a gente vai construir um projeto React com suporte a TypeScript. Então a gente coloca aquele TS para indicar que a gente vai colocar TypeScript. Quando a gente rodar esse comando, eu vou rodar ele aqui agora já. Vou apertar Enter. Então, no momento que ele está executando ali, ele vai criar um novo projeto nessa pasta myapp e vai gerar todos os arquivos necessários para construir um projeto React com TypeScript. Ah lá, ele está pedindo para instalar o pacote create_vite para justamente criar um projeto com Vite. Eu vou apertar o Y ali para dizer que concordo, né, que pode proceder. Ele vai configurar o Vite e instalar essas dependências aí necessárias. Após essa execução, ah lá, ele já até terminou. A gente já vai ter o React instalado e configurado, todos os scripts para desenvolvimento e build, né, construção, e até alguns exemplos básicos de componente React e já as pastas organizadas. A gente pode, inclusive, visualizar, e é o que eu vou fazer com vocês, mas para isso a gente tem que executar aqueles comandos ali na ordem. Myapp, cd myapp, melhor dizendo, para a gente entrar no diretório. O npm install para, de fato, porque assim, ele configurou, mas agora tem que instalar todos aqueles pacotes, instalar React e tudo mais. Então a gente precisa chamar aquele npm install para realmente ele instalar todas as dependências e, de fato, construir o nosso projeto bonitinho. E quando estiver pronto, é só chamar npm run dev. Agora que terminou a instalação, nós vamos rodar esse comando aqui embaixo. Da mesma forma, a gente vai usar o npm install, pois agora a gente vai adicionar novos pacotes no nosso projeto atual, que está com Node e React. E a gente vai instalar os seguintes pacotes. O primeiro pacote, como vocês estão vendo pelo nome aí, é o React Bootstrap. O React Bootstrap, ele fornece componentes React já baseados no Bootstrap. Então, ao invés de a gente ter que trabalhar com classe CSS diretamente aqui no código ou lidar com o Bootstrap de uma maneira solta, ele já vai estar incorporado, encapsulado via componentes React. Então a gente vai poder trabalhar com o Bootstrap de um jeito que a gente está acostumado dentro de componentes React. Vai ser um jeito da gente organizar, né, trabalhar com os dois de uma maneira totalmente compatível,
e mais integrados, com código mais livre, mais integrados, com código mais limpo, mais fácil de manter. Mas, além disso, logo em seguida, eu também formei um pacote aqui do Bootstrap, ou melhor dizendo, da versão que a gente vai trabalhar. Eu acabei escolhendo essa versão aqui, 5.3.3. Certamente, quando você estiver assistindo esse vídeo aí, já vai estar em versões mais recentes. Então, é importante ter o cuidado aí de observar a compatibilidade da versão. Mas, no caso, essa versão aí é uma versão que tá, já é bem estável, né? Já é bem compatível com o React Bootstrap. Mas o fato é que a gente está instalando o React Bootstrap, mas também o Bootstrap. É importante a gente observar. Mesmo que a gente instale o React Bootstrap, a gente ainda precisa do Bootstrap, pois os estilos CSS reais do Bootstrap vão ser incorporados no React Bootstrap. Então a gente instala os dois separadamente. E eu acabei escolhendo essa versão porque é uma versão já estável, bem compatível com o React Bootstrap recente. Então é isso que é importante vocês observarem. A gente está instalando os dois separados. Não basta a gente instalar só o React Bootstrap, não. E bom, feito isso, é só a gente apertar Enter aqui, rodar. E enquanto ele está fazendo isso, não sei se vocês estão cientes disso, eu vou. Daqui a pouco eu mostro para vocês também, mas existe um arquivo JSON sempre que a gente cria um projeto Node, e nele vai estar informações de todos os pacotes que você já tem instalado, quais versões. Inclusive, nesse momento aqui, ele está adicionando. O Bootstrap, ele acaba sendo inserido aí no seu projeto. E beleza, a partir do momento que a gente tem tudo isso aqui feito, o que falta agora é a gente abrir o projeto e modificar um pouco o código para a gente chegar num projeto parecido com aquele que eu tinha mostrado para vocês. Então, só reforçando uma coisa importante, quando vocês forem instalar o React Bootstrap e o Bootstrap, especialmente aí no futuro, se você estiver assistindo esse vídeo com versões bastante diferentes, é bom você sempre olhar se você está escolhendo versões compatíveis de Bootstrap com o seu React Bootstrap. Então é isso, com essas coisas feitas, agora a gente vai deixar um pouquinho o terminal aqui de lado. Vamos abrir aqui a pasta, esse projeto que a gente está criando. Eu chamei ele aqui de exemplo vídeo aula 1. Eu apertei ali o Open Folder, selecionei. E agora aqui abriu em outra janela, é só clicar aqui em... aí aparece a janela, se você confia nos autores dessa pasta, você vai confiar, né? E aí a gente vem aqui nessa pasta MyApp, que a gente acabou de, enfim, criar quando a gente criou o nosso projeto. Tá tudo aqui, inclusive o package JSON que eu tinha mencionado para vocês está aqui. Como vocês podem ver, olha lá, Bootstrap, React Bootstrap e tal, tá tudo instalado aqui bonitinho. E aí já tem a organização de pastas típicas que a gente vê em aplicações web no JavaScript. A gente vai vir aqui em Source e a gente vai procurar esse main.tsx. Os arquivos TypeScript, eles têm esse formato aqui, .ts, .tsx. Mais especificamente dessa combinação com a sintaxe JSX. Nas próximas aulas, especialmente quando a gente entrar em mais detalhes sobre o React, a gente vai entender um pouco melhor a ideia do JSX, que acaba sendo uma sintaxe modificada que mistura um pouquinho de JavaScript, HTML, mas que funciona especificamente no React. Mas não se preocupe com isso agora, o nosso foco aqui é fazer essa aplicação básica rodar. Só que o que acontece? No momento, esse projeto aqui que foi desenvolvido, ele tem basicamente o React, ele tem o TypeScript, né, ele está usando o Vite, igual a gente comentou, mas o Bootstrap ainda não está aqui. E o que a gente vai fazer é justamente adicionar o Bootstrap agora. Então, a gente vai adicionar aqui essa linha, que justamente vai carregar o arquivo de entrada do Bootstrap, vamos dizer assim. Então, a partir desse momento, quando a gente adiciona, a gente vai ter o Bootstrap em ação. O restante a gente pode deixar como tá, não tem problema.
E agora vamos efetivamente implementar o nosso primeiro componente interativo, porque, como vocês estão vendo, a gente está no main TSX. Aqui é o arquivo principal que ele executa quando a gente está rodando o projeto. Mas a gente vai vir no app TSX que tem, de fato, o componente que é executado na nossa aplicação e executado lá no main TSX, né? Porque no main TSX a gente está chamando esse app aqui, que a gente até importou, tá vendo? Esse app ele está implementado aqui. Esse app é o app básico que vem junto com o Vite, mas a gente não vai usar ele aqui agora, a gente pode deletar ele mesmo. No caso, a gente vai trabalhar com um outro código. Esse código eu vou deixar junto aí na página para vocês acompanharem. Eu copiei e colei aqui. Esse código aqui que já está usando o Bootstrap. Vocês podem ver aqui que a gente está importando um botão do React Bootstrap mesmo. Ele é um componente do React, mas que usa efetivamente o Bootstrap. Já tem um pouquinho da sintaxe aqui do Bootstrap que eu vou explicar para vocês melhor na aula 2. Mas, basicamente, só para a gente ter uma noção, o que está rolando aqui, né? A gente está usando a hook aqui, state. Ela inicialmente vai servir para contar o número de cliques. Então, ele vai guardar aqui a contagem de quantos cliques foi feito. E aqui ele está executando essa ação de adicionar mais um nessa contagem. E quando a gente... Bom, aí tá aqui o H1 com o texto. Olá, React, Vite, Bootstrap e tudo mais. O textinho você clicou tananã vezes. Esse tananã, esse count aqui é justamente dessa hook. A gente vai entender melhor esse conceito de hook e tudo mais à medida que forem avançando aí as aulas. E a gente adicionou um botão. Aqui é um botão do Bootstrap já, com aquele colorido ali de sucesso, de bem-sucedido. E sempre que a gente está clicando, né, quando a gente ou um clique do botão, quando a gente clica efetivamente no botão, você está passando uma atualização com um novo valor. Então, ele vai receber aqui o valor prévio. Esse valor prévio é justamente desse estado aqui, count, que a gente está contando, que inicialmente é 0. Então, esse estado aqui é como se fosse uma memória mesmo, que guarda um valor. E aqui a gente vai atualizar esse valor sem precisar necessariamente renderizar toda a página de novo. E o que faz? Quando a gente clica, ele vai atualizar essa contagem, setar uma nova contagem, pegando o valor anterior, e quando você roda a aplicação pela primeira vez é 0, e atualizando para o que tinha antes mais um. E aí é por isso que ele vai adicionando mais um, mais um, mais um, e assim sucessivamente, né? É um exemplo simples que já combina o Bootstrap junto com o React. Então, na prática, o que acontece aqui nessa aplicação? Só para a gente ter uma noção. O componente, todo esse cara aqui, Export, Default, Function e tal, ele é um componente React e ele carrega com count 0. Sempre que você clica, ele vai renderizar, e essa renderização toda é feita com JSX. Esse cara aqui dentro justamente tem essa sintaxe que lembra um pouco o HTML, mas como é um HTML que está rodando dentro do JavaScript, ele é o que no contexto React a gente chama de um JSX. E sempre que você clica no botão, esse cara aqui chamado setCount, ele detecta que o estado mudou justamente porque a gente chamou esse setCount, e esse estado muda, renderizando novamente um novo valor, atualizado aqui, e que vai ser exibido como mais um, mais dois, mais três, e assim sucessivamente. É uma aplicaçãozinha super simples, mas é só para ilustrar o uso de todos esses elementos aqui, tanto o React quanto o Bootstrap. Então, não se preocupe se você não entendeu todos os detalhes ainda, porque não é o foco, né? A ideia aqui é só a gente ver se está tudo funcionando. Então, se a gente colocar todos esses caras aqui e rodar a aplicação, é um sinal que, beleza, né? Você não cometeu nenhum erro, está tudo configurado bonitinho para nas aulas seguintes você trabalhar com esse esqueleto básico aqui. Mas, beleza. Efetivamente a gente programou tudo, mas eu acho não, né? É fundamental a gente rodar isso aqui e ver se está tudo certo. Lucas, como é que roda isso aqui então? Então a gente vai de novo abrir o nosso terminal ali. Eu vou ali em cima, novo terminal.
Aí ele abriu aqui PowerShell, mas como eu falei para vocês, eu prefiro trabalhar com o CMD. Então a gente vem aqui nesse triangulinho, dá para escolher vários aqui. Eu vou escolher o Command Prompt mesmo, que eu prefiro ele. O PowerShell aqui vou fechar. E beleza, ele reabriu o terminal que eu tinha fechado antes. A gente já está nessa pasta aqui desse projeto. Só que a gente tem que entrar na pasta MyApp ali que a gente criou. Para rodar essa aplicação, a gente vai ter que estar dentro da pastinha que tem todos os arquivos, essa pastinha aqui que a gente chamou de MyApp. E nele, finalmente, nós vamos chamar npm run dev. É esse o comando para, a partir do npm, a gente rodar essa aplicação toda, com tudo. E ok, rodou aqui. E como é que faz para a gente visualizar? A gente vai ter que clicar nesse link aqui local, localhost, 2 pontos, e ele gerou uma porta. Cada vez que você rodar, ele pode usar uma porta diferente. É só a gente segurar agora o Ctrl aí do teclado e clicar. Ao fazer isso, ele vai abrir no navegador a nossa aplicação, se tudo estiver correto. Vamos dar uma olhada lá. E cá estamos, né? Como vocês podem ver, se aparecer isso aqui, e lembra que eu tinha comentado o sucesso ali da interface do botão? É justamente esse verdinho aqui. Se a gente clicar, ele vai sempre atualizar quantas vezes a gente clicou. Se sua aplicação apareceu desse jeito aqui bonitinho, parabéns, sinal que você fez tudo certo e você tem todo o projeto básico aí para as aulas seguintes. E é isso, pessoal. Encerramos por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer necessidade é só entrar em contato comigo via plataforma. E até a próxima aula, na semana que vem.